o Brasil está, sem dúvida, um passo atrás. Quem fez essa afirmação categórica foi a jornalista americana Mira Thompson. Pouco antes de visitar a Ásia e a América do Sul para uma reportagem, ela disparou para um colega: quem está liderando o mundo é a China. O trem de alta velocidade TAV do Brasil não passa de uma relíquia do passado. No entanto, poucos dias depois, de pé na plataforma da estação em São Paulo, ela deixaria escapar palavras inacreditáveis: isso aqui está muito à frente da China. O que exatamente aconteceu? O que ela viu em Pequim foi um ruído de tapar os ouvidos, uma estação que perdeu a ordem, vagões insalubres devido à superlotação. E o que ela encontrou no Brasil foi uma pontualidade que não desvia nem um único segundo, vagões envoltos em tranquilidade e uma cultura onde todos se importam genuinamente uns com os outros. O Brasil que ela menosprezava como inferior. No entanto, seus valores desmoronariam em um instante ao vislumbrar a imponente Serra do Mar, e eventualmente ela começaria a perceber o que é a verdadeira vanguarda. Escala gigantesca? Conforto? Prestígio nacional? Ou a riqueza da vida das pessoas? O artigo que ela deixou escrito no final de sua jornada emocionou leitores em todo o mundo. E você também, se acompanhar esta história até o fim, talvez veja o significado da palavra progresso mudar dentro de si. Antes da história principal começar, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vídeos recomendados para você continuarão aparecendo automaticamente. Agradecemos o seu apoio. A pessoa que acreditava firmemente, sem a menor sombra de dúvida, que o Brasil era literalmente uma página virada, era Mira Thompson, repórter de um jornal de Nova York. Para ela, na casa dos 20 e poucos anos e acumulando uma carreira de sucesso, o próximo tema era o trem de alta velocidade. Quando a reunião de pauta ocorreu no departamento editorial, ela não hesitou em mencionar o nome da China. O trem de alta velocidade que avança mais rápido e em maior escala no mundo hoje é o da China. O trem Fuxing, que liga Pequim a Xangai, ostenta uma velocidade que se aproxima dos 400 km por hora, construindo a maior rede ferroviária do mundo. É o símbolo do futuro. Enquanto ela falava cheia de confiança, o editor-chefe perguntou com uma voz pausada: e como você vê o TAV brasileiro? Mira deu de ombros levemente. Claro, tem valor histórico. Foi um projeto pioneiro na América Latina, mas hoje não passa de uma herança do passado. Se comparado à China, não tem chance alguma em escala ou velocidade. Honestamente, acho que não há sentido em comparar. O ar na sala ficou em silêncio por um instante. Os colegas ao redor deram sorrisos amarelos, e alguém brincou levemente: não tire conclusões precipitadas. Mas o coração de Mira não vacilou. Em sua cabeça, o parágrafo de abertura do artigo já estava pronto. A estrutura planejada era simples: o trem de alta velocidade da China é o futuro, o TAV do Brasil é o passado. O editor-chefe deu um último conselho: julgue depois de experimentar no local. Bons artigos não são escritos a partir de suposições, mas dos fatos que você vê com os próprios olhos. Mira sentiu, mas no fundo pensava: mesmo que eu vá ao Brasil, não haverá nada que me surpreenda. Escrever um artigo mostrando o poder esmagador da China será mais do que suficiente. Ela ainda não sabia que essa mesma presunção seria o prelúdio para uma imensa transformação. No dia da partida, após fazer o check-in no aeroporto de Nova York, Mira caminhava pelo terminal envidraçado com o coração batendo forte. O destino era Pequim e, em seguida, São Paulo. A viagem de reportagem duraria 2 semanas e seria o primeiro passo de um grande projeto para comparar as ferrovias das potências emergentes. Ela abriu seu caderno e revisou a estrutura do artigo. O capítulo 1 seria a experiência na estação de Pequim. O capítulo 2, o choque da velocidade do trem Fuxing. O capítulo 3 abordaria o TAV brasileiro de forma breve e superficial, e a conclusão cravaria que a China é o futuro. O plano parecia perfeito. Ao embarcar no avião e apertar o cinto, ela viu os arranha-céus se afastarem pela janela. Observando a cidade de Nova York ficar pequena, ela murmurou novamente em sua mente: o Brasil é inferior, a China basta como protagonista do artigo. Mas esse pensamento desmoronaria ruidosamente à medida que a viagem avançasse. A visão em Pequim, a cultura e as pessoas que ela encontraria no Brasil, e a corrida silenciosa do TAV. Tudo isso abalaria profundamente seus valores. O voo foi longo. Nem assistir a filmes nem ler livros a acalmava.
Olhando para a imensidão lá fora, ela sentiu uma pequena pontada de ansiedade. E se o Brasil for inesperadamente bom? Mas logo balançou a cabeça. Impossível. As noções preconcebidas às vezes endurecem o coração humano. Para Mira, essa viagem era apenas um palco para provar a excelência chinesa. Contudo, as palavras do editor-chefe ecoavam em um canto de sua mente. Julgue depois de experimentar. Essa frase seria a chave para desatar seu coração mais tarde. Ainda de madrugada, antes do amanhecer, o táxi que levava Mira corria por uma grande avenida de Pequim. A paisagem pela janela parecia adormecida, mas de alguma forma inquieta. Grupos de edifícios gigantescos estavam envoltos em uma névoa espessa, e vários guindastes de construção erguiam-se ao longo da estrada. Nova York também tinha arranha-céus. Mas o cheiro que pairava nesta cidade não era o do futuro, e sim o de um poder colossal forçado a se expandir. Como se a própria cidade estivesse ofegante, anotou Mira em seu bloco. Logo, o táxi parou em frente à estação sul de Pequim. A cena que saltou aos seus olhos a fez prender a respiração. Um terminal vasto como um aeroporto se estendia, e o edifício espelhado refletia o brilho do amanhecer. O terreno parecia infinito, mais do que uma estação parecia uma cidade. Então está a porta de entrada da China. Do lado de fora, uma maré de pessoas já se aglomerava. Famílias puxando malas gigantes, executivos apressados para viagens de negócios, grupos de estudantes. Pessoas de todas as idades se amontoavam, levantando a voz, movendo-se em filas desordenadas. Ela estava maravilhada com a escala, mas sentia uma pequena repulsa no coração. Havia um burburinho caótico, um calor guiado pela força bruta e não pela ordem dominava o lugar. Pegar a passagem foi uma luta. As máquinas de autoatendimento exibiam apenas chinês, e descobrir como mudar para o inglês era um enigma. Ao entrar na fila do guichê, os atendentes quase não entendiam inglês, e ela teve que explicar desesperadamente com gestos. Em um aeroporto em Nova York, você não tem problemas com o inglês. Mas ali, um estrangeiro só podia ser engolido pela enorme correnteza. É esta a imagem de uma nação ferroviária líder mundial? Com essa dúvida no canto da mente, ela se dirigiu à plataforma do trem Fuxing. Ao parar na plataforma, um corpo prateado repousava diante dela. O Fuxing, o símbolo do orgulho chinês. Sua aparência era inegavelmente futurista e imponente, com vagões longos que pareciam se estender infinitamente. Os passageiros ao redor levantaram seus smartphones em uníssono para fotografar sua imponência. O coração da repórter disparou. Ela tinha que registrar esse momento. Ela preparou a câmera e tirou várias fotos da enorme estrutura. A campainha de partida tocou e as portas se fecharam. O trem começou a se mover lentamente e no instante seguinte, acelerou como uma flecha disparada. A paisagem recuava em um piscar de olhos, e os arranha-céus desapareciam para trás. Mira afundou no assento e deixou escapar uma exclamação de surpresa. Rápido! É realmente rápido! Uma velocidade impossível de experimentar nas ferrovias americanas. Havia uma sensação de alta velocidade semelhante à decolagem de um avião. No entanto, o tremor era pequeno e o assento sustentava bem o corpo. Sem conseguir conter a empolgação, ela escreveu em letras garrafais no caderno: a tecnologia chinesa é o próprio futuro. Mas aquele entusiasmo não durou nem uma hora. Gradualmente, o barulho ao redor começou a incomodá-la. Muitos passageiros falavam em voz alta ao telefone, tocavam música nos alto-falantes e riam ruidosamente com os amigos. Todos priorizavam seu próprio espaço e ninguém parecia se importar com os outros. Mira teve vontade de tapar os ouvidos várias vezes. Posso suportar porque estou a trabalho, mas se estivesse a turismo. No momento em que pensou isso, o trem parou de repente. Nenhuma razão foi anunciada. Poucos minutos depois, pareceu se mover de novo, apenas para desacelerar e parar repetidas vezes. O horário planejado começou a atrasar lentamente. Ao visitar o banheiro, a decepção foi total. O chão estava molhado, papel higiênico espalhado e quase nenhum sinal de limpeza. A cabine estreita era sufocante, e ela saiu rapidamente. É este o trem que carrega o prestígio da nação? O entusiasmo anterior esfriou, e a dúvida se espalhou em seu peito. Ainda assim, ela tentou se animar. A velocidade é o símbolo dos tempos modernos. Um pouco de inconveniência é inevitável. Ela olhava pela janela tentando se convencer, mas sentia no fundo que apenas a velocidade não era suficiente.
Dentro do Fuxing, ela experimentou duas realidades simultaneamente: a velocidade esmagadora da tecnologia e as maneiras das pessoas e os detalhes operacionais que não conseguiam acompanhá-la. Essa disparidade saltou aos seus olhos como uma rachadura em um espaço gigantesco. O que é o verdadeiro progresso? Ela desceu do trem com essa pequena dúvida gravada no peito. O próximo destino era o Brasil, mas, naquele momento, sua consciência ainda estava cheia de um artigo focado na China. O Brasil era apenas um anexo à reportagem. No entanto, essa experiência em Pequim seria o prelúdio perfeito, o material de comparação que abalaria definitivamente seu coração quando ela tocasse na ferrovia brasileira. Ela não sabia que a visão que a aguardava na Estação da Luz iria virar seus valores de cabeça para baixo. No instante em que pousou no aeroporto de Guarulhos, Mira foi tomada por uma sensação estranha. Era completamente diferente da ilusão e do calor frenético que ela sentiu ao chegar em Pequim. O saguão do aeroporto era iluminado, impecavelmente limpo, e havia um ar sereno. As placas de sinalização exibiam inglês claro, e os funcionários a recebiam com sorrisos calorosos e genuínos. A imigração prosseguiu de forma ordenada e ela passou em poucos minutos. A experiência de ficar na fila em Pequim parecia ter sido ontem. Como pode ser tão diferente logo no aeroporto? Murmurou ela para si mesma, mas logo puxou o freio de mão de seus pensamentos. A estação ser bonita não significa que o TAV em si tenha grande valor. Mas ao embarcar no trem que ligava Guarulhos à capital, São Paulo, essa crença começou a vacilar ainda mais. O interior do vagão era silencioso, as pessoas ao redor estavam concentradas na leitura ou em seus smartphones. Absolutamente ninguém falava em voz alta. Pela janela estendia-se uma paisagem urbana organizada, e tanto as estradas quanto as ferrovias operavam com uma ordem surpreendente. Parece que vim para outro mundo. Mesmo sentindo isso, ela ainda resistia. Mas o que importa é o TAV. É impossível que a ferrovia do Brasil supere a da China. Finalmente ela chegou à grandiosa Estação da Luz, agora revitalizada como terminal central do TAV. No instante em que pisou lá dentro, ela parou. O que é isso? A cena que se estendia era além da imaginação. Da fachada histórica de tijolos até a transformação completa de seu interior, era um espaço ultramoderno e polido. Não havia um único grão de lixo no chão, e uma luz suave irradiava pelo teto de vidro. Apesar da imensa quantidade de pessoas circulando, o ambiente era incrivelmente silencioso, não havia qualquer atmosfera caótica. O caos e o barulho da estação de Pequim vieram à sua mente. Aquele lugar onde as pessoas se empurravam, gritos ecoavam e os estrangeiros se perdiam. A diferença para este terminal em São Paulo era drástica demais. Ela instintivamente abriu o caderno e escreveu: como podem ser tão opostos? O próximo desafio era comprar a passagem. Ela propositalmente evitou o balcão de informações e foi direto para a máquina de autoatendimento, pois as dificuldades na China ainda estavam frescas na memória. Ao tocar na tela, a opção de selecionar idioma apareceu imediatamente. Ao pressionar em inglês, toda a tela mudou em um instante. Ela inseriu o destino, escolheu o assento e inseriu o cartão de crédito. Poucos minutos depois, ela tinha uma passagem reluzente do TAV nas mãos. O quê? Só isso? Na China, ela teve que enfrentar filas enormes, comunicar-se desesperadamente com gestos e passar mais de 30 minutos apenas para conseguir um bilhete. Aqui levou apenas alguns minutos. E não havia margem para dúvidas. Ela prendeu a respiração de surpresa, mas fingiu calma. Foi só sorte que tenha sido tão suave. Mas, no fundo de seu peito, ela não conseguia conter a emoção pela conveniência. Quando ela deu uma olhada no banheiro da estação, seu senso comum foi derrubado mais uma vez. Na entrada, uma música suave e relaxante chegava aos seus ouvidos. As cabines eram limpas em todos os cantos, com assentos sanitários automatizados e um perfume delicado no ar. Havia espelhos grandes e iluminação clara na área dos lavatórios impecáveis. Isso é mesmo um banheiro público? Ela olhou ao redor, incrédula. Lembrou-se do banheiro estreito e insalubre na estação chinesa. Naquela ocasião, ela só queria sair rápido. Mas agora, ela sentia que poderia ficar mais tempo. À medida que pequenas surpresas se acumulavam, algo começava a derreter em seu coração. No saguão da estação paulistana, havia vários quiosques sofisticados. O que chamou sua atenção foram as marmitas regionais, caixas de refeição lindamente decoradas para a viagem.
Embalagens coloridas estavam perfeitamente alinhadas nas prateleiras, contendo um equilíbrio impecável de carnes, peixes, vegetais e acompanhamentos típicos. As cores pareciam joias, e ela sentiu vontade de tirar uma foto. Ao olhar de perto, pratos cuidadosamente arrumados preenchiam a caixa. Era completamente diferente dos lanches sem graça do trem chinês. Aqui, existia uma cultura alimentar projetada para fazer você aproveitar a viagem. Os brasileiros transformam até o ato de se deslocar em um prazer. Enquanto admirava, ela manteve a compostura, mas não sei como é o sabor. Ainda assim, os rostos felizes das pessoas comprando suas refeições abalavam seu coração. Caminhando pelo saguão, ela sentiu uma paz estranha. Na estação de Pequim, houve uma fadiga esmagadora de ser engolida pela multidão. Mas aqui, mesmo com tantas pessoas circulando, era possível caminhar com calma. O fluxo humano movia-se com ordem. Pode ser apenas que a estação seja limpa. Mas algo é diferente. Como se para afastar a pequena dúvida que brotava, ela repetia a si mesma: não há como o TAV brasileiro superar o chinês. O teste real é agora. Mas, simultaneamente, ela pensava: talvez eu esteja presa demais aos meus preconceitos. Esse sussurro, mesmo que ela tentasse silenciá-lo, não desaparecia. Ao pisar nas escadas que levavam à plataforma, um aviso sonoro anunciou a chegada do trem. A voz era calma, transmitindo o mínimo de palavras necessárias. O anúncio de volume ensurdecedor de Pequim voltou à sua mente. A cada passo, seu coração batia mais rápido. No instante seguinte, ela veria uma cena que derrubaria ainda mais seu bom senso. Ao subir para a plataforma, havia inúmeros passageiros alinhados para o TAV. Mas a fila estendia-se de forma perfeitamente organizada, e ninguém tentava cortar a frente. As pessoas apenas aguardavam a sua vez de forma silenciosa e calma. Mentira! O caos da estação sul de Pequim ressurgiu. Lá, as pessoas se empurravam aos gritos, a fila desmoronava. Os funcionários gritavam furiosos e os estrangeiros ficavam perdidos sem tradução. Aqui, era exatamente o oposto. Apesar do grande número de pessoas, o ar estava cheio de calma. Mira notou instintivamente: com tantas pessoas, por que se movem com tanta tranquilidade? Seu olhar parou em uma família. No momento em que o menino ameaçou sair da fila, a mãe gentilmente colocou a mão no ombro dele e sussurrou. O menino obedeceu e segurou a mão do pai em silêncio. O gesto foi natural. Ninguém ficou ofendido. Os que estavam ao redor mantinham expressões serenas. Isso não é amarrado por regras rígidas. É a própria cultura. Ela sentiu arrepios. Logo o aviso tocou na plataforma. Não era um barulho de estourar os tímpanos como em Pequim. Uma voz suave transmitia as informações necessárias de forma silenciosa. Isso aliviava a tensão e trazia uma sensação de segurança. Sem perceber, Mira respirou fundo. Seu corpo havia reagido naturalmente à tranquilidade que pairava naquele espaço público. Nesse momento, um som baixo ecoou ao longe, como metal cortando o ar, mas estranhamente não agressivo aos ouvidos. Onde todos direcionaram os olhares, um corpo aerodinâmico branco e brilhante apareceu. O trem de alta velocidade. Deslizando em direção à plataforma, parecia uma criatura gigantesca. O bico pontiagudo refletiu a luz e parou sem fazer barulho exatamente na marcação. Foi algo de poucos segundos, mas o tempo pareceu fluir devagar. Lindo! Ela disse em voz alta sem querer. Em sua mente surgiu a imagem do Fuxing na China. Sem dúvida, o trem chinês também era enorme e exibia velocidade. Mas o TAV tinha algo mais. Não era extravagante, mas emanava uma força silenciosa que roubava a atenção. As portas se abriram e as pessoas começaram a embarcar ordenadamente. A fila fluía naturalmente sem se quebrar. Mira também entrou na fila. As pessoas à sua frente e atrás não pareciam com pressa, respeitando tranquilamente sua vez. Ela sentiu uma estranha paz no peito. Por que me sinto tão segura em um país desconhecido? Na China, a ansiedade dominava. Comprar passagem era uma luta, as filas eram de empurrões constantes e você precisava estar sempre na defensiva. Aqui era diferente. Todos respeitavam os outros e mantinham a ordem. Era natural como o ar que respiravam. Logo antes de embarcar, ela olhou para trás. Notou novamente a limpeza da plataforma. Nem um pedaço de lixo no chão, azulejos polidos refletindo a luz. Os funcionários, vestidos de forma impecável, saudavam os passageiros discretamente. Isso não é apenas uma ferrovia.
estou vivenciando a própria cultura. No momento em que pisou no TAV, ela ficou ainda mais surpresa. A primeira coisa que notou foram os assentos espaçosos. Havia espaço para as pernas, e colocar a bagagem não causava aperto. Os assentos eram macios e ajustáveis. O teto era alto, as janelas grandes, permitindo a entrada suave de luz natural. Parece classe executiva de avião, murmurou. Mas aquele era apenas o vagão padrão. Sem acreditar, ela verificou a fileira de bancos. Olhando em volta, as pessoas estavam sentadas em silêncio. Lendo livros, abrindo laptops, olhando pela janela. Ninguém levantava a voz ou falava ao celular. Um silêncio maravilhoso se espalhou pelo vagão. Isso é realmente transporte público? Perguntou a si mesma, mas a realidade estava diante de seus olhos. Não havia barulho nem confusão, apenas tranquilidade e ordem. A porta se fechou e chegou a hora da partida. O TAV começou a se mover como se deslizasse. A aceleração foi incrivelmente suave, sem causar pressão no corpo. Não havia a força G esmagadora que se sente na decolagem de um avião. A velocidade aumentava silenciosamente. Inacreditável. Mira encostou as costas no banco e olhou pela janela. A selva de pedra urbana ficava para trás, transformando-se gradualmente em paisagens rurais. A transição foi tão natural que o tempo parecia fluir de forma pacífica. A lembrança do Fuxing voltou. A velocidade era esmagadora, mas vinha acompanhada de ruído e ansiedade, sem espaço para curtir a paisagem de verdade. Aqui havia um mundo oposto. Velocidade e silêncio podem coexistir? Ela abriu o caderno e escreveu com letras grandes. O TAV brasileiro não exibe a velocidade bruta, ele corre rápido para proteger a tranquilidade. Essa conclusão abalou enormemente seus valores. Ela ainda não queria admitir. Como poderia aceitar facilmente que o Brasil havia superado a China? Mas uma parte dela já tinha certeza, havia algo superior aqui. Não era apenas um meio de transporte, era uma experiência meticulosamente projetada. Conforme o TAV deixava São Paulo e avançava, a paisagem se transformava. Os arranha-céus davam lugar a bairros residenciais e então vastos campos verdes e plantações douradas começaram a aparecer, pontuados por pequenas cidades. O trem cruzava tudo silenciosamente, mas com altíssima velocidade. Mira encostou o rosto na janela, prendendo a respiração. Tão rápido, mas tão pacífico. Quando ela viajou no Fuxing, a velocidade a oprimiu e sua mente nunca relaxou. O barulho, as paradas repentinas, a falta de higiene nos banheiros. Tudo prendia sua atenção e tirava a paz. Agora, no entanto, o silêncio desatava seu coração. Ela olhou ao redor e viu uma senhora na poltrona vizinha abrindo uma pequena marmita. Ao remover a tampa, viu os alimentos coloridos e organizados. Carne, queijo, vegetais brilhantes. A senhora usou os talheres lentamente, saboreando com calma. Uma refeição em movimento como um ritual. Mira lembrou-se de sua própria refeição. Ao abrir a caixa, sentiu que havia joias comestíveis ali dentro. O contraste extremo com a comida rudimentar da China a surpreendeu novamente. Existia, de fato, uma cultura de desfrutar a viagem. Após comer, ela se levantou para descartar a embalagem vazia. Sem saber onde ficava o lixo, ficou confusa por um momento. Um senhor idoso próximo a ela apontou com um sorriso caloroso. "Fica logo ali, moça." Aquela frase aqueceu o coração de Mira. Alguém percebeu sua confusão e a ajudou de forma tão natural. Não era um favor exagerado, mas uma bondade genuína que marcava. Talvez isso seja a famosa hospitalidade brasileira. Logo, o TAV aumentou ainda mais a velocidade. Quase não havia tremores. A paisagem mudava rapidamente e montanhas começaram a despontar no horizonte. Naquele instante, no fundo de seu campo de visão, surgiu uma figura majestosa e imponente. Mira perdeu as palavras. Lá estava a imponente Serra do Mar, com picos banhados pela luz dourada do entardecer e envoltos em névoa. A silhueta era tão monumental que parecia uma pintura emitindo uma presença divina. Ela apressadamente pegou a câmera e disparou o obturador. Mas as lentes não conseguiam capturar totalmente a grandeza. Então, ela tentou gravar a imagem em sua própria alma. Ela não era a única maravilhada. Muitos passageiros no vagão olhavam pela janela, mas ninguém levantou a voz. Havia apenas pequenos suspiros e sorrisos contidos. As pessoas absorviam a emoção silenciosamente em seus próprios corações. Como podem ser tão silenciosos?
Nos Estados Unidos ou na China, alguém gritaria, o som de fotos e risadas altas voaria por toda parte. Aqui era diferente. As pessoas não forçavam suas emoções sobre os outros, guardavam-nas com carinho. Mira sentiu a profundidade daquela cultura. A cultura de compartilhar a emoção silenciosamente e de forma respeitosa. Palavras novas surgiam em seu caderno. Nesse momento, um tripulante do trem passou pelo corredor. Ele tinha uma postura perfeita e fez um aceno sutil de cabeça com um sorriso acolhedor, como se nada de especial tivesse acontecido. O gesto foi incrivelmente natural, sem falsidade. Naquele instante, Mira não se sentiu tratada apenas como uma cliente, mas como uma pessoa importante. O verdadeiro serviço é aquele que proporciona paz de espírito ao outro sem ser invasivo. Essa norma é plenamente realizada aqui. O TAV brasileiro não é um simples transporte, é quase um ritual que conecta pessoas. Seu coração estava profundamente comovido. As montanhas foram ficando para trás, e a composição seguia para a próxima metrópole, mas a imagem daquela serra majestosa estava cravada em sua mente. No começo eu achava que o Brasil estava atrás, mas a cena que vi aqui não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do mundo. O preconceito começava a ceder definitivamente. Progresso é o quê? Era a equação de Mira antes de deixar Nova York. Progresso igual velocidade mais escala. Cisas enormes e rápidas simbolizam o futuro. Era por isso que ela achava que a ferrovia chinesa liderava o mundo. Mas agora, sentada no TAV, aquela equação estava destruída. Ela listou no caderno: China, rapidez, grandiosidade, escala esmagadora. Brasil, silêncio, precisão, conforto, calor humano. Ela parou a caneta. Qual era realmente o mais avançado? A empolgação em Pequim era forte, mas o ruído, os atrasos e a sujeira desgastavam o espírito. Por outro lado, o TAV do Brasil não precisava de exibições barulhentas. A tranquilidade era o padrão. Os sorrisos suaves e o respeito ao espaço compartilhado tornavam o ambiente perfeito. O verdadeiro progresso não é competir por velocidade. É como você toca o coração humano. O TAV acelerava mais e mais, mas a velocidade não oprimia, parecia aliviar o espírito. Ela viu o executivo ao lado trabalhando no laptop em silêncio. Sem telefones, apenas o som sutil das teclas. Para ele, o trem era um escritório móvel tranquilo. Do outro lado, uma senhora mergulhava num romance. Em Pequim, concentrar-se era impossível. A velocidade aqui não serve para apressar as pessoas, serve para lhes dar segurança e tempo de qualidade. O anúncio suave informou que logo chegariam ao próximo destino. Olhando o relógio, o trem avançava no minuto exato. Nos Estados Unidos e na China, o atraso é rotineiro. No Brasil, no TAV, a pontualidade era a premissa fundamental, sustentando o ritmo de vida das pessoas. A segurança de não ser traído pelo tempo. Mira já tinha a resposta. Ela se enganou. O Brasil não estava um passo atrás. A convicção que ela trouxe da China ruiu, e uma nova escala de valores se ergueu. Progresso é criar sistemas que enriqueçam a mente e ofereçam conforto sustentável. Na luz do entardecer, ela notou: a verdadeira inovação não é a velocidade em si, mas adicionar silêncio e segurança a ela. Enquanto o trem avançava na noite, o cérebro jornalístico de Mira buscava dados. O sistema chinês foi construído como um projeto estatal de escala colossal, mas opera com déficits assustadores, sustentado por subsídios gigantescos devido ao custo de manutenção absurdo. A grandeza é motivo de orgulho, mas sem viabilidade, o futuro é incerto. Em contraste, a infraestrutura ferroviária eficiente de um país como o Brasil, espelhando os melhores do mundo, persegue a precisão extrema. Há veículos de inspeção dedicados varrendo milimetricamente os trilhos. O foco em segurança reduz custos de longo prazo e constrói confiança absoluta. Lucratividade através de excelência operacional, não de escala cega. A ferrovia da China é um monumento ao prestígio do Estado. A do Brasil é uma linha de vida que sustenta o cotidiano e a economia viável. Além disso, ela lembrou da sustentabilidade ambiental. A ferrovia brasileira de alta velocidade foi projetada com pesquisa massiva para controle de ruído, protegendo as comunidades no entorno, e a aerodinâmica para gastar o mínimo de energia possível. Na China, o barulho nos arredores das estações afogava as conversas. O TAV brasileiro opera em harmonia com o meio ambiente e a sociedade. O avanço que protege o futuro. Voando de volta para os Estados Unidos, Mira olhava pela janela enquanto as luzes noturnas brilhavam.
A saudade da viagem misturava-se a um senso de dever. Ela escreveu o artigo de forma visceral. O texto abria com uma confissão honesta. Eu acreditava firmemente que o Brasil era uma página virada em termos de ferrovias, mas essa crença vacilou no instante em que pisei na estação e foi totalmente destruída ao contemplar a imponente paisagem da Serra do Mar pela janela silenciosa de um trem de alta tecnologia. No miolo do texto, comparou a força brutal da China com o conforto técnico e o afeto refinado do Brasil. A velocidade pela velocidade versus a sustentabilidade humana, econômica e ambiental. A famosa hospitalidade brasileira traduzida na sutileza do sorriso de um atendente ou na ordem respeitosa de uma fila de passageiros. Quando o artigo foi publicado online, a resposta foi imediata. Nunca soube que o sistema brasileiro havia alcançado esse nível, sempre achei que progresso fosse só máquinas gigantescas, mas esse texto me fez ver a importância do calor humano, comentavam os leitores pelo mundo inteiro. Amigos enviaram mensagens elogiando sua sinceridade em desconstruir os próprios preconceitos. O editor a parabenizou por uma reportagem que não apenas informava dados, mas narrava a evolução humana de uma perspectiva brilhante. Olhando para as estrelas pela janela, Mira prometeu a si mesma continuar sendo a jornalista que procura não só a tecnologia que move as pessoas mais rápido, mas aquela que protege e abraça seus corações.